Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então pessoal, mais uma vez é uma satisfação, né? Estar aqui mais uma vez com vocês, podendo trabalhar mais uma disciplina. Eu sei muito bem a dificuldade que é para cada um de vocês, não é diferente também para nós professores, estarmos trabalhando assim, nesse sistema à distância, né? O EAD não é fácil. Mas sabemos que é um período transitório, logo todo esse período difícil vai passar e teremos a oportunidade de estarmos juntos em sala de aula, de nos conhecermos, né? Estarmos trabalhando aí juntos pessoalmente, que é bem mais fácil para todos nós. Mas enquanto isso não acontece, nós continuaremos, né, em oração para que tudo isso passe logo, para que as coisas se acertem, se ajeitem e que logo, logo todos nós possamos estar bem e juntos, né? Que é o nosso principal objetivo. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre a língua brasileira de sinais, sobre Libras, né? A importância dessa linguagem, a importância dos sinais e podemos conhecer um pouquinho mais esse mundo, o mundo dos surdos, como é a vida dos surdos, né? Como se originou essa língua, de onde veio, como que surgiu, como que foi implantada em nosso país e a importância de estarmos conhecendo os sinais, os significados, os movimentos, a expressão corporal. Nós iremos falar passo a passo, né, no decorrer da aula sobre essa tão importante linguagem que é Libras. Por que é tão importante? Porque estamos falando de pessoas, de seres humanos, de pessoas que precisam se comunicar e que precisam ser entendidas, precisam ser compreendidas. Então é uma língua muito importante e eu não sei se a maioria de vocês já tiveram contato, né, com essa disciplina, se vocês já trabalharam com Libras, talvez tenha alguns alunos na sala de vocês que já têm essa desenvoltura. E outros, porém, de repente não. Então vai ser a oportunidade de estarmos trabalhando hoje mais essa disciplina. O ideal seria que fosse de forma presencial, não é mesmo? Mas faremos isso mesmo à distância. E eu tenho certeza que cada um de vocês vai absorver um pouquinho dessa importância, da necessidade de estar conhecendo os sinais. Tranquilo? Então, a definição de Libras, como eu mesmo já disse, é uma forma de comunicação, ou seja, de expressão, né? Em que o sistema linguístico ele é mais de natureza visual e espacial. A Libras, pessoal, ela tem uma estrutura própria, tá? Porque ela transmite as ideias, e ela é bem diferente da nossa língua, por quê? Porque ela não é apenas os sinais, mas ela é todo um conjunto que nós iremos falar logo em seguida. Primeiro, Libras, ela é sim uma língua, tá? E não uma linguagem. Falaremos sobre isso logo adiante. Segundo, ela é um idioma reconhecido por lei, tá? Vamos falar sobre a origem da língua dos sinais, as dificuldades ocorridas, né? As lutas travadas para que ela pudesse sim ser reconhecida por lei. Até ela veio a ser reconhecida em 2002, então assim, não faz tanto tempo assim, mas que foi reconhecida e que hoje ela tem as suas regras próprias e não é simplesmente um monte de sinais ou de gestos, né? É uma língua na qual a gente se comunica, se entende e a gente vai adentrar um pouquinho sobre a questão do português, né? Ela tem uma certa diferença, mas é muito importante que todos nós possamos conhecer. E por último, Libras, ela é uma língua de sinais brasileira, ou seja, ela não é uma língua universal. Os sinais que nós usamos aqui no Brasil, até mesmo dentro do Brasil, em, né, determinadas regiões, os sinais podem ser diferentes. Em outros países também os sinais são diferentes. Então a gente tem que ter essa ideia, tá? Seria, por exemplo, o nosso idioma, né? Que nós falamos português,
Se formos, por exemplo, em alguns países da Europa se fala espanhol, se formos para os Estados Unidos o inglês, e assim também é Libras. Tá? Em cada país predominam sinais diferentes, movimentos corporais diferentes. Tranquilo? E como que surgiu, de onde surgiu, quando surgiu? Então, assim, até o século XV, os surdos eram mundialmente considerados como ineducáveis, ou seja, como elas não ouviam, as pessoas entendiam que elas eram incapazes de aprender, incapazes de se comunicar, incapazes de compreender aquilo que as pessoas estavam falando, então automaticamente considerava o surdo como incapaz de aprender. Ou seja, a educação para essas pessoas não era importante. E a partir do século XVI, que essas mudanças então vieram acontecendo, tá? E essa visão ela veio acontecendo na Europa e essa ideia foi sendo deixada de lado, né? A ideia de que o mudo e o surdo não era capaz de aprender, não era capaz de entender. E teve uma luta então pela educação dos surdos, tá? Quando que em 1857 Eduardo Runte ele foi convidado pelo Dom Pedro II para vir ao Brasil para quê? Para estar ensinando a língua de sinais. Então, quando Eduardo chegou ao Brasil, ele fundou aqui no Brasil a nossa primeira escola para surdos. Essa escola, na época, ela foi denominada de Imperial, ela veio numa época do Império, né? Instituto de Surdos Mudos. Tá? Até essa expressão depois ela houve também algumas modificações, porque essa expressão surdo-mudo ela não é correta, também falaremos um pouco mais adiante sobre isso. Mas até então Eduardo fundou a nossa primeira escola para surdos mudos no Brasil, tá? A convite de Dom Pedro II. E Libras, então, ela foi criada junto com o INES. O que é o INES? É o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Tá? A partir de uma mistura entre língua francesa, entre os sinais e também os gestos que foram utilizados pelos surdos brasileiros. Ela veio ganhando bastante espaço, porém o que aconteceu? Mesmo através de tantas lutas, em 1880 houve um congresso sobre a surdez. Esse congresso ele aconteceu em Milão. Então, em 1880, a língua de sinais ela foi proibida. Proibida em todo o mundo. Ela não foi proibida somente em Milão, mas em todo o mundo. Por quê? Porque eles acreditavam até então, além da incapacidade do surdo, eles acreditavam que, através da leitura labial, era mais fácil de se comunicar, de outras pessoas compreender o que o surdo queria falar e de o surdo compreender a nossa linguagem. Então, com isso, o que aconteceu? Foi esquecida? Não. Né? Continuaram as batalhas, outras batalhas foram travadas, porque eles continuaram sim persistindo na língua de sinais, porém houve um atraso muito grande nesse processo do desenvolvimento da língua de sinais. Porque depois, só lá em 1993, né, ou seja, mais de 100 anos depois, que a língua brasileira de sinais foi finalmente reconhecida como uma língua oficial aqui no Brasil, né? Então, assim, começou em 1993, mas com um projeto de lei decretado e finalmente reconhecida, ela só aconteceu em 2002, né? Foram mais quase 10 anos. Então, assim, houve esse atraso, porém não houve a desistência, as lutas persistiram. Por quê? Porque é muito importante que as pessoas tenham acesso ao idioma, que as pessoas tenham acesso às informações, que as pessoas consigam compreender as informações que estão sendo emitidas, certo? E essa história, ela veio, essa conquista, ela veio somando juntamente a outras conquistas, e passando também pelo campo da legislação. Então, nos últimos anos, após esse reconhecimento em 2002, surgiram outros decretos de leis, outros direitos também garantidos à comunidade surda. Dentre eles, nós podemos estar citando aqui, por exemplo, 2004, né, surgiu a lei
que determina o uso de recursos visuais e legenda nas propagandas oficiais do governo. A gente pode perceber até então que hoje toda propaganda política, todo comunicado que vem diretamente do governo, ele tem o campinho na TV com a língua de Libras, né, a língua de sinais. Em 2008 foi instituído o Dia Nacional do Surdo. Esse dia ocorreu em que? 26 de setembro. Tá? Então nós temos aí o Setembro Amarelo, mas nós temos também o setembro considerado o mês do surdo. Muitas das vezes ainda não tem esse conhecimento. Mas o dia comemorado, o Dia do Surdo, é o dia 26 de setembro. 2010 regulamentou a profissão do tradutor e do intérprete. Em 2015, houve a publicação da Lei da Inclusão, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei, ela trata de quê? Ela trata da acessibilidade ao surdo. Acessibilidade à educação, à saúde, o lazer, à cultura, né, o trabalho. Então, assim, abriram-se leques de oportunidades a essas pessoas, tanto no âmbito profissional, cultural, educacional, e isso vem ajudando muito a comunidade surda, né, que já sofreu muitos preconceitos, muitas exclusões, digamos assim, mas que a partir de 2015, quando se tornou, né, essa publicação se tornou lei, projeto de lei, ele foi amparado com essas questões. Então, o que acontece? Na escola hoje, se nós temos uma criança surda, ela tem por direito ter um intérprete, ter um professor ali de apoio para estar ajudando, para estar facilitando a compreensão dessa criança em sala de aula. Em 2016, a Anatel também publicou, né, resoluções com regras para atendimento de pessoas com deficiência por parte das empresas de telecomunicações. Então, assim, foram algumas conquistas que vieram sendo feitas através de anos, né? Começamos aí em 2002 e até 2016 nós tivemos já várias conquistas que beneficiaram, então, essa comunidade. A língua brasileira de sinais, ela é reconhecida pela lei no Brasil desde 2002, né? Ela é uma língua completa, com estrutura gramatical própria. Não existe tempos verbais ou artigos, e sim, assim, a gente vê que tem os verbos, mas tempos verbais e os artigos não existem, tá? Na língua de Libras. A organização das informações também é totalmente diferente do português. Por quê? Porque predomina os sinais e não as regras gramaticais, essas coisas. E não só os sinais são importantes. Mais importante do que os sinais, eu até diria a vocês, que são as expressões faciais. Nós iremos ver agora, no decorrer da aula, que muitas coisas, muitas palavras, ela tem o mesmo sinal. Porém, a expressão facial ou os movimentos corporais é que distingue uma da outra. Por quê? Porque apesar de ser o mesmo sinal, elas têm significados bem diferentes. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos nos comunicando com os surdos para não fazer confusão com essa questão dos sinais, porque às vezes pode colocar a gente assim meio que numa saia justa, né? De repente você quer falar uma coisa e sai outra totalmente diferente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Isso acontece também, por exemplo, quando você vai para outro país com os falsos cognatos, né? Às vezes você quer falar uma coisa e sai outra totalmente diferente, pode trazer algum problema, algum constrangimento para quem está tentando se comunicar. E, como a gente já falou, a lei que ela ampara o surdo aqui no Brasil, ela é a lei de número 10.436, criada no dia 24 de abril de 2002, artigo 1º. Então, ela é reconhecida como um meio legal de comunicação e de expressão da língua brasileira de sinais. Tá? Sendo ela uma língua, ela também é viva, ou seja, ela também sofre modificações. Com o passar do tempo, vão surgindo novos sinais, vão surgindo novos gestos, vão surgindo novos movimentos.
Se você vai de um estado para outro, você vai se deparar também com movimentos diferentes, com gestos diferentes, tá? Então, conhecer alguns sinais soltos por aí, ele não te garante, por exemplo, uma comunicação com uma pessoa surda, tá? É bom, é importante que você conheça. Lógico que a gente vai começar aos poucos, mas é bom que você entenda que você precisa de todo um conjunto para se comunicar de forma legal, de forma bacana, sem haver, né, nenhum problema, nenhum conflito entre vocês no decorrer desse diálogo. Então, nós devemos tomar esse cuidado, tá? Então, é necessário que você conheça essa estrutura gramatical, conheça os gestos, para que tudo fique legal, fique bem. De acordo com a Federação Mundial dos Surdos, né, essa é até uma informação, assim, triste a gente passar, mas segundo essa pesquisa, 80% dos surdos de todo o mundo, né, nós estamos falando então no âmbito mundial, eles têm uma baixa escolaridade e também problemas na alfabetização. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a maioria dos surdos ela não vai ter uma boa compreensão do português, né? Ou seja, eles vão ter dificuldades para ler, para escrever. Nós sabemos que o nosso português não é uma língua fácil, né? A gente tem muitas normas gramaticais, uma série de coisas no português que dificulta até para nós mesmos, né? Quantos de nós temos dificuldades com a gramática, com o nosso português? Então, para o surdo, ela é ainda mais difícil. Quando se trata, por exemplo, de fonemas, né? Ele não está ouvindo, então ele não vai ter não vai aprender com a mesma propriedade que nós. Então, ele tem essa dificuldade. Muitos até desistem da escola, aprendem apenas os sinais. Por quê? Porque para eles, o importante é eles estarem se comunicando. Então, graças a Deus, tem mudado muito, né, a forma de ver a necessidade do surdo de estar se comunicando e nós também de estarmos aprendendo. Eu falo até que a língua de sinais, no meu ponto de vista, ela deveria ser inserida na grade curricular da escola. E não uma língua solta que às vezes você aprende ali em uma aula, 2 aulas, mas ela deveria ser parte da grade. Para quê? Para que todas as crianças aprendessem a se comunicar. Porque hoje a gente encontra em muitas escolas a dificuldade até mesmo dos professores de apoio se comunicar com as crianças que têm essa necessidade. Por quê? Porque às vezes nós não estamos preparados o suficiente para comunicar, para entender, para passar uma informação. E isso desmotiva a criança, enquanto aluno, enquanto estão ali inseridas na sala de aula. Por quê? Porque nem o professor, não estou generalizando, temos ótimos professores, temos muitos professores bem preparados para estar recebendo essas crianças. Mas essa não é comum em todas as cidades. Em muitas cidades nós temos crianças surdas em salas de aulas que infelizmente ela não tem esse apoio tão bem preparado para recebê-la assim. Isso dificulta, isso desmotiva, né? Isso faz ela se sentir excluída, a dificuldade de comunicação com os coleguinhas, tudo isso vem atrapalhar e vem, infelizmente, dificultar a aprendizagem dessa criança. Então, por conta disso, eles dependem exclusivamente da língua de sinais para se comunicar. Por isso é importante, por isso deveria fazer parte da nossa grade, para que não só os professores de apoio estivessem prontos para receber essa criança, mas todas as outras crianças da sala que estão ali, né, tendo contato diretamente com a criança surda, para que todos eles pudessem ter essa facilidade de comunicar, certo? Duas observações importantes que eu quero falar aqui para vocês. Primeiro, até já falei que ela não é uma língua universal. Vocês vão encontrar diferentes sinais por onde quer que vocês forem. Se você for, por exemplo, a Portugal, né, a língua gestual portuguesa, porque lá a sigla da língua de sinais é LGP, Língua Gestual Portuguesa. Nos Estados Unidos, por exemplo, também ela é diferente. Lá já é ASL, American Sign Language. Então, o que acontece?
são movimentos diferentes, são gestos diferentes, são sinais diferentes. Assim como a gente deixei aqui um exemplo diferente no português mesmo, né, a mandioca. Então, se você vai para outros estados, ela tem denominações diferentes. Em algum lugar ela vai se chamar aipim, em outros macaxeira, em outros mandioca. Se trata da mesma coisa, porém com denominações diferentes. Assim também são os sinais, tá? Outra coisa, a expressão surdo-mudo. Ela é uma expressão, é um termo incorreto. Por quê, professora? Por que ela é um termo incorreto? Essa expressão ela surgiu desde quando foi criada, né, a primeira instituição para surdos e mudos. Ela já teve essa denominação, mas com o passar dos anos foram descobertas as seguintes questões. Nem toda pessoa que é surda, ela é muda, tá? Aliás, é raro você encontrar uma pessoa que seja surda-muda. Por que ela não fala? Porque ela não ouve. E se você não consegue ouvir, automaticamente você não vai conseguir falar. Como que eu vou saber, professora, que a pessoa é surda-muda? Ela é muda quando ela não emite nenhum som, tá? A partir do momento que ela está transmitindo algum som, mesmo que não sejam palavras que você vai entender, que não sejam frases, mas ela emitindo um som, ela não é muda. Ela tem a dificuldade de falar simplesmente porque ela não consegue ouvir. E aí vai afetar, logicamente, o desenvolvimento da fala, tá? Então, são observações importantes. A língua de sinais ela não é universal. E o surdo-mudo é um termo incorreto. Tá bom, pessoal? Nem todo surdo é mudo. Muito pelo contrário. São raríssimas as pessoas surda-mudas. A acessibilidade em Libras. Ela é obrigatória, tá? A Lei Brasileira da Inclusão, também chamada de Estatuto de Pessoas com Deficiência, que é a Lei 13.146, criada agora em 2015, ela promove essas mudanças significativas nas diversas áreas da educação. Tá? E uma das conquistas importantes é do acesso à informação. Então, assim, em uma palestra, em uma escola, como eu já havia dito, em uma propaganda governamental. Então, assim, eu até acredito que em todos os programas que são transmitidos deveriam sim ter aquele quadrinho com a intérprete. Por quê? Porque as pessoas surdas, elas não vão ouvir apenas comunicado do governo federal. Elas assistem novelas, elas assistem noticiários. Então, assim, toda programação de TV deveria ser, né, haver essa inclusão. Deveria ter um intérprete para estar facilitando a compreensão dessas pessoas, ou deveria ter a legenda, que seria o mínimo, né, exigido. Porém, nós sabemos que para chegar à perfeição disso, ainda falta muito. Né? Nós tivemos, lógico, muitos êxitos, a gente já conseguiu aí travar muitas batalhas e vencer muitas batalhas, mas sabemos que ainda falta muito o que fazer para que as coisas fiquem pelo menos razoavelmente bom para as pessoas que têm essa dificuldade, para as pessoas dessa comunidade surda. Um detalhe importante, pessoal. Quando você vai fazer um curso de Libras, por exemplo, ou quando você é inserido em uma comunidade surda, você é batizado, né? Vamos dizer assim. O que é isso, professor? O que é ser batizado? Todas as pessoas elas recebem um sinal. Esse sinal vai simbolizar o seu nome. Seria, por exemplo, o apelido, né? Então, assim, como que ela vai te batizar? Ela vai observar em você algo que chama atenção e ali ela vai te batizar com um gesto, com um sinal simples. Como assim, professor? Por exemplo, às vezes eu tenho olhos azuis. Ela pode criar algum sinal simbolizando seus olhos azuis. Então, isso aí ela faz parte da cultura surda. Aonde você chegar e todo surdo que tem acesso à língua de sinais, ele tem o sinal dele, tá? Então, todas essas pessoas podem ter o seu sinal em Libras. Quando eles vão se cumprimentarem, se comunicarem, então eles já vão tratar essa pessoa pelo sinal e não pelo nome, correto? E agora vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros formativos. Que parâmetros são esses? Nós temos na língua de sinais 5 parâmetros formativos da Libra.
Esses parâmetros são, primeiro, configuração das mãos, ou seja, como você vai gesticular, como você vai fazer os sinais. A palma da mão é para frente, a palma da mão é para trás, é para baixo, é para cima. Tudo isso entra na CM, ou seja, na configuração das mãos, que é muito importante você saber também essas informações. Quando minha palma está para frente, quando eu preciso estar virada, tá? Porque às vezes num simples virar de mão, num simples posicionamento das mãos, você muda totalmente o significado daquela palavra que você está querendo falar. O segundo, ponto de articulação. Esse ponto de articulação também é um detalhe bem bacana, porque às vezes o sinal é o mesmo. Porém, quando você muda o ponto de articulação, talvez na testa, talvez na boca, talvez no tórax, você muda também o significado da palavra. A orientação, nós vamos falar dela agora há pouco também. O movimento, que até eu já falei, dependendo do ponto e do movimento. E para mim, o mais importante, pessoal, a expressão facial. A língua de sinais, ela não pode ser feita apenas por gesto. A expressão facial, ela diz tudo. Por quê? Porque é na expressão que eu estou transmitindo os meus sentimentos. Se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou eufórica, se eu estou encantada com algo, se eu estou decepcionada. Então, assim, às vezes a expressão, mesmo para nós que podemos ouvir, só de você olhar para alguém você percebe, não percebe como ela está? A expressão facial dela te conta. E para o surdo isso é extremamente necessário. É fundamental, tá? Que não só o seu gesto, mas a expressão facial ou a expressão corporal, digamos assim, ela precisa estar ligada a esse movimento, para que facilite, tá, a compreensão do surdo. Então, na configuração das mãos, são as formas das mãos, como eu mesmo já falei agora há pouco. Elas podem ser da datilologia, né? É o alfabeto manual. Outra expressão ou outras formas feitas pela mão predominante, mão direita, mão esquerda, né? Ou as duas mãos que eu vou usar para fazer algum gesto, ou eu vou emitir algum sinal, algum movimento. Então eu trouxe aqui para vocês compreender, por exemplo, duas palavrinhas diferentes, tá? Completamente diferentes. Aprender e laranja. O aprender e laranja são duas palavras que têm a mesma configuração das mãos. Como que eu vou saber, professora, que são palavras diferentes, em que momentos usar? Aí você já vai entender, porque isso aí vai ser aonde que você vai fazer essa diferença. Vai ser aqui onde eu falei para vocês, ó, ponto de articulação. Eu vou diferenciar essas duas palavras que têm os mesmos movimentos pelo ponto de articulação. Quando eu quero dizer que eu estou com uma laranja, o movimento da laranja ela vai ser feito aqui, tá? O ponto de articulação é a boca, região do queixo. Aprender o mesmo movimento, porém ele é feito na testa. Vou aprender laranja, palavras totalmente diferentes, movimentos iguais, porém você está usando o ponto de articulação diferente. Entende como isso é importante a gente saber diferenciar, tá? Até mesmo o movimento, abrir e fechar, tá? A única coisa que separa o ponto de articulação. Aprender, eu vou usar o ponto na testa, laranja na frente da boca. Outra coisa, o ponto de articulação é o lugar onde incide as mãos, como eu já falei agora. Então, sim, ela também configura, podendo tocar alguma parte do corpo ou estar num espaço neutro. Então, assim, eu posso estar falando, por exemplo, movimentando, né? Por exemplo, vou trabalhar, eu vou usar esse movimento, ou eu vou aprender usando este movimento. Então, ponto de articulação. Quando eu falo no espaço neutro, eu não toco o meu corpo. Eu vou fazer um espaço fora. Correr, andar, né? Correr,
trabalhar. Esse é um ponto neutro, é um ponto que eu estou usando as duas mãos, porém um pouco mais distante do meu corpo, tá? Outra coisa interessante é o movimento. Os sinais eles podem ter movimentos ou não, tá? Os sinais citados acima, por exemplo, rir, chorar e conhecer, tem movimentos. Os sinais ajoelhar, em pé, sentar, não tem movimentos. Orientação. Os sinais podem ter uma direção ou uma inversão que possa significar ideias de oposição. Um exemplo, ir ou vir é o gesto da mão que faz a diferença, né? Subir, descer. Então, assim, abrir, fechar, são movimentos que te indicam que você está tentando falar, que facilita a compreensão. A expressão facial, conforme eu já falei, tá? Nesse quadro que eu trouxe para vocês, e depois também eu vou deixar para vocês alguns vídeos. Então, ele expressa bem isso. Por exemplo, se está alegre, se está triste, se está de helicóptero, de moto. Outro cuidado, pessoal, com os gestos, por exemplo, vocês não vão usar a mão. O ato sexual, por exemplo, ele é um gesto que ele é feito usando simplesmente a bochecha, tá? O ladrão e roubar também. Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso para que não entramos em situações difíceis e complicadas quando estamos nos comunicando. Então aqui eu trouxe para vocês alguns sinais, tá? Gostaria de estar trabalhando com vocês pessoalmente para a gente estar fazendo isso em sala de aula. Esses sinais eles são formados a partir da combinação, né, do nosso movimento das mãos, dos nossos dedos, determinando o formato, o lugar, podendo o lugar ser uma parte do nosso corpo ou um espaço em frente ao nosso corpo, como eu falei agora há pouco. Essas articulações das mãos, elas podem ser comparadas também aos fonemas e às vezes aos morfemas, tá? Que são chamados os parâmetros. Foram 5 parâmetros que nós falamos agora há pouco. E a gente já está quase finalizando, vamos falar um pouquinho sobre essa língua gestual. Tá? A língua gestual ela é vital na transmissão e também na evolução da cultura dos surdos. As pessoas surdas elas possuem uma identidade comum e criaram a cultura dos surdos como resultado natural dessa forma de comunicação partilhada. Essa identidade comum que eu falei para vocês agora há pouco, é a questão do sinal. Tá? Eu tenho o meu nome, porém, quando eu me apresento simplesmente com aquele sinal qual eu fui batizada. Então, nessa cultura dos surdos, a gente vê, por exemplo, que ela vem florescendo através da comunicação, né, numa língua comum, a língua tal como acontece com as línguas faladas, e o meio principal dessa transmissão dessa língua cultural é a língua gestual. Ou seja, através dos meus gestos, dos meus movimentos, das minhas expressões, que eu vou transmitir aquilo que eu estou sentindo, que eu estou querendo falar, que eu estou querendo dizer, tá? A literatura da cultura dos surdos, ela conta toda essa língua gestual dos países, ela conta todas as lutas travadas pelos surdos com relação a adquirir esses direitos, né, que hoje, graças a Deus, são garantidos em leis. E ela traz também as histórias, os contos, as lendas, ou seja, é uma geração que vai passando para outras gerações todo esse período de lutas e de conquistas que nós tivemos até hoje. Que nós sabemos, pessoal, principalmente os professores que estão inseridos aí na inclusão, sabe a dificuldade que é. A dificuldade que nós professores temos para trabalhar a inclusão. Por quê? Porque às vezes falta, né, da nossa parte mesmo algum preparo, às vezes falta materiais, às vezes falta condições mesmo para a gente estar trabalhando com essas pessoas, com todas as coisas que a gente necessita para poder ajudar. Às vezes nós não temos condições, né? Nós não temos um material didático bacana, às vezes nós não temos um espaço bacana. Então, assim, a gente vai trabalhando como a gente pode para garantir a essas crianças, a esses alunos, que elas se sintam bem, que elas se sintam inclusas nesse processo de aprendizagem, tá? Tranquilo? Essa é uma disciplina que a gente precisava muito ter feito pessoalmente, presencialmente,
mas infelizmente não foi possível. Então, assim, eu trouxe um pouquinho da teoria, de como surgiu, de como funciona. Espero que a gente possa, logo em breve, estarmos juntos, e aí sim a gente pode estar trabalhando um pouquinho esses sinais. Eu vou deixar para vocês bastante material, alguns vídeos ensinando palavras básicas do dia a dia com relação à higiene, frutas, animais. Então, assim, coisas do dia a dia para que vocês entendam melhor. Por quê? Porque como a Libra ela é uma língua visual, é necessário sim que vocês vejam como nós fazemos esses sinais para estar ajudando vocês no melhor entendimento. Deixei aqui para vocês essa mensagem, achei ela bem interessante. Por quê? Porque ela fala assim que os sinais são para os olhos, porque as palavras são para os ouvidos. Então, a importância da gente aprender os sinais, a importância da gente saber comunicar com essa comunidade surda, né? De respeitar, de trazer para perto da gente, de se comunicar, de entender e também fazer com que sejamos entendidos, né, por elas. Então, achei muito bacana essa mensagem, tá? Que vocês possam aproveitar ao máximo essa aula. Vou disponibilizar para vocês todo o material, vou disponibilizar algumas apostilas que eu tenho, que talvez alguns alunos queiram se aprofundarem mais na questão da língua dos sinais. Desejo a vocês todo o sucesso do mundo, que vocês possam estar bem, tá? Beijo para vocês, obrigada mais uma vez por estar aqui, né, comigo, e agradeço de todo o coração por esse tempo. Beijo, tudo de bom para vocês.